No último relatório da Chain Analysis, não sei se você chegou a observar, mostrou que a adoção de cripto tinha caído no mundo inteiro, menos nos lugares com os maiores desafios sociais. Foi onde aumentou, incluindo América Latina, África, parte do Sudeste Asiático. Eu acho que a partir do momento em que as populações desses lugares começarem a se apropriar da tecnologia, a gente vai ter um desafio global que é muito mais social, moral, do que, de fato, do campo de mercado. Principalmente o pessoal da Europa e Estados Unidos vão ter que começar a pensar, não, peraí, como é que a gente divide esses recursos agora? Olá, família ReFi. Aqui é o Riga com mais um episódio do nosso podcast Planta R. Hoje eu vou falar com o Marcelo Silva, dos projetos ReFaz e Econave. Ele começou diversos outros projetos, como o Blockchain na Escola, o ReFi Spring, com mais de 40 eventos pelo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre como ele tem ajudado na captação de recursos para projetos de alto impacto no sul global e como é que ele vê o ambiente de finanças gerativas no Brasil e no mundo. Bora lá? Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Muito legal ter aqui com você. Como é que você tá? E aí, Rica, tô bom demais, cara. Esse calor de Salvador. Bom é que pelo menos já passou o verão, agora é o inferno, né? Mas, assim, Sim. é um calor bom, é um calor que se paga. Que bom, que bom. Aqui em Lisboa hoje tá frio, muito frio. E Pior. uma ventania e chuva, não tá um tempo muito bom, não. Pô, cheguei em Salvador, cara. Né? Então, obrigado de novo, né, por estar aqui. E assim, a gente gosta de começar aqui no nosso podcast sempre com uma pergunta, né? Perguntando sobre a história das pessoas, né? A história regenerativa das pessoas. E a gente poderia saber um pouquinho sobre a sua história. Se você puder começar. Começando da onde? Da onde você quiser. Assim, Da onde você quiser? É a sua história. Bom, cara, eu acho que talvez, assim, pro propósito da questão da regeneração, acho que assim, minha história começa muito na saída ali de um período que eu prestava consultoria política no país. E essa saída, ela veio com uma percepção de exaustão mesmo em relação a quão caro é fazer pequenas coisas boas nas vias tradicionais. E isso meio que foi o que me impulsionou para poder explorar vias alternativas. Inicialmente, a tecnologia no geral, e depois a tecnologia blockchain em si. E aí, assim, essa história vai passando por projetos como o Blockchain Escola, foi o primeiro projeto que eu fundei, vai passando pela ReFi Spring, foi o primeiro projeto, assim, global que eu ajudei a cofundar, passa pela ReFi DAO também, passa pelo Refaz, e vai passando, assim, por vários projetos que a gente pode depois elaborar mais, mas, assim, é uma história principalmente de... acho que se eu fosse caracterizar minha contribuição geral, assim, seria uma contribuição muito de cautela em relação a diferenciar marketing de impacto. Eu acho que, assim, acho que é uma demanda que existe hoje no ecossistema inteiro, assim. Mas quando você faz diferenciar marketing de impacto, em que sentido? Do marketing tradicional, né? Do só marketing. Assim, geralmente a gente tem uma existe, assim, no mundo inteiro, assim, é muito fácil perceber que quando a gente está falando sobre iniciativas de impacto, não só não voltadas para o lucro, mas no geral, existe uma divisão muito perceptível entre aquelas que são muito bem conectadas e conseguem acessar recursos, conseguem ter equipe de comunicação e tudo mais, são aquelas que a gente vê na televisão, são aquelas que a gente recebe anúncio no Instagram, nas redes sociais, e outras que às vezes estão na base ali, estão, assim, na base do problema mesmo, atuando, foram criadas pela população mais afetada pelo problema e que, por não ter esse acesso a esse recurso, e principalmente a questão da comunicação, acabam, às vezes, ficando de escanteio. E aí, assim, eu acho que uma coisa que, eu acho que uma demanda não só do ecossistema de ReFi, mas do ecossistema de impacto social e desenvolvimento social como um todo, é diferenciar entre as iniciativas que entregam impacto e aquelas iniciativas que focam mais nessa parte da comunicação do impacto. E isso é importante principalmente no sul global, onde o acesso a essas ferramentas de comunicação muitas vezes determina quem vai conseguir ou não desenvolver uma atividade, desenvolver um projeto. Só para contextualizar um pouco, eu fui falar da minha história e acabei não falando de onde eu sou, quem eu sou, nem nada, mas eu sou do Espírito Santo, sou da Serra,
A Serra é uma cidade muito maneira de ser. Acho que foi a cidade mais transparente do Brasil por alguns anos. Porém, também já foi a cidade mais violenta do país por alguns Olha, anos. E ok. foi na época da minha infância. Porém, assim, é aquela coisa, no período a gente não processa tudo aquilo. Então, assim, me ajudou muito a ter uma resiliência pessoal mesmo. Porém, assim, a Uhum. Serra tem essa dicotomia aí. Então, eu nasci na Serra, cresci parte da minha vida na Serra. E aí, depois fui para Vitória, que é do lado, assim, literalmente cidade vizinha. E aí, depois acabei ficando solto aí pelo mundo. Mas minha formação é na área de filosofia, inicialmente, uma graduação em filosofia. Aí no mestrado já fui um pouco para o direito, trabalhando com teoria da justiça. E no Uhum. doutorado eu fui para a área de teoria institucional, teoria e desenho institucional. Aí tentando entender um pouco de como as instituições são construídas e como elas se transformam. E aí, Uhum. paralelo a isso, eu tenho uma pós também em direito empresarial. E aí eu te falei que eu trabalhei um tempo numa consultoria política e também consultoria jurídica para escritórios ou para consumidores finais. Uhum. E é isso, assim, pelo menos na minha área, na minha formação. Hoje eu estou morando em Salvador, aqui na Bahia. É uma cidade maravilhosa, assim, com todos os desafios de uma cidade brasileira, porém é uma cidade maravilhosa. E tô pra me mudar pra uma ilha, cara. Tô pra me mudar pra Itaparica, pra uma Que área isolada de delícia! Itaparica. Enfim, só pra dar um contexto aí da minha história. Boa, boa, boa. E a gente, nossa, você já fez bastante coisa, né? Eu já vi que você tem um background acadêmico muito forte, de profissional muito forte também, né? Que fazendo acontecer aí no espaço de finanças regenerativas, no espaço de impacto aí no Brasil, né? E, bom, e aí a gente estava falando um pouquinho dessa diferença, né, de organizações ou projetos que fazem, né, impacto para o marketing, que é só comunicação, isso a gente no mundo global, e as que fazem impacto mesmo, que não têm acesso a a funding, né, a fundos de investimento, grants e tal. E você tem trabalhado com isso, então, como você pode ajudar o Sul Global, esses projetos que não necessariamente são fortes em marketing, mas fazem um impacto muito grande a conseguir fundos, né, conseguir investimento para, né, ou escalar ou continuar os projetos dele. Eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão disso, como você trabalha com isso, o que você faz, como Cara, a desenvolver um primeira vez pouco. que eu tive sim, a primeira vez que eu tive uma preocupação com isso, foi no período da ReFi Spring. Eu era Uhum, a pessoa encarregada de fazer a avaliação das propostas de grants para fazer uhum, eventos. Só para contextualizar, para quem talvez não conheça, a ReFi Spring ela é uma iniciativa que foi criada para acelerar o debate sobre o ReFi no Sul Global, principalmente. No mundo inteiro, mas no Sul Global, principalmente, por causa dessa mesma uhum. dificuldade de acesso que eu comentei com você. E aí a gente conseguiu, na época, acho que foram eventos em 43 países, isso só considerando o ReFi Spring, e depois que mediu com o ReFi DAO, acho que foi para 83 países, Uhum, 83 eventos diferentes. E, assim, pelo menos nas temporadas da ReFi Spring, a gente sempre priorizava países no sul global que tinham menos acesso. Então a gente fez eventos em Uganda, fez eventos em Moçambique, fez eventos na Zâmbia. Quênia, até hoje, a gente sabe que tem uma atividade muito grande lá, mas, assim, antes um pouco de ter essa atividade, a gente também fez. E um dos países onde a gente inaugurou o tema de ReFi de forma pública foi uhum, o Brasil. uhum, Então, assim, na época, foi onde iniciou minha preocupação em garantir que quem tivesse acesso aos recursos fosse as pessoas e os lugares onde esses recursos teriam uma vida maior. Que é uhum. aquela coisa, Boa. assim, $2.000 na Europa, nos Estados Unidos faz quase nada. Mas $2.000 em algum país do continente africano ou na América Latina, Uhum. dá para você fazer um evento muito maneiro. E aí, assim, Sim. passando disso, o segundo momento dessa minha preocupação veio ali naquele momento de transição das comunidades da ReFi Spring para os nodes da ReFi DAO. E aí foi onde eu também tive essa preocupação de conversar pessoalmente com vários nodes, assim, passar literalmente semanas conversando com vários nodes que eu achava que eram, assim, importantes que eles estivessem presentes. Uhum. E, voltando para o Brasil, foi quando eu e o Weber, o meu sócio, a gente fundou o Refaz. O Refaz, ele inicia com uma DAO e depois vira uma empresa, um Uhum. escritório. Então,
Então, conversando com o Weber, assim, a gente sempre tinha uma discussão que eu falava, cara, existe muito dinheiro disponível no ecossistema de ReFi e no mundo como um todo. A gente só precisa mesmo se preparar para poder receber esse dinheiro e colocar ele em prática através de projetos, colocar ele para trabalhar. E o Weber sempre falava, cara, você me fala isso, mas assim, eu não vejo isso aqui no Brasil. Eu vejo assim, lá fora, eu vejo assim, algumas exceções, igual você, que consegue esses acessos, mas eu não vejo isso disponível aqui. E o Weber, é um advogado sinistro, que ele trabalha com consultoria para as vítimas dos 2 crimes da Vale, Brumadinho e Mariana. Oh, uau. Ele coordena, se eu não me engano, uma área de gerenciamento de dados. Então, tipo assim, se ele não está vendo esses recursos, assim, provavelmente a maior parte das pessoas também não. E aí eu tive a ideia com ele, cara, por que a gente então não foca só em entender quais são os critérios de acesso a esses recursos, como fazer com que eles cheguem mais facilmente nas entidades que precisam mais, e por que a gente não faz um escritório só sobre isso? E é aí que a gente tem essa ideia de fundar o Refaz, e é aí onde eu consolido a minha visão sobre diminuir esse gap de oportunidades entre projetos de base e projetos de acesso mais global. Nossa, muito legal. E muito interessante mesmo esse insight, né? Essa ideia de como você pode ajudar e dar suporte a projetos que, né, no sul global, que estão precisando de investimento e tal. E corre fácil, né? Então, assim, já que você começamos já a falar dela, eu queria falar assim, então, assim, você trabalha então com projetos na parte de captação de recursos? Como é que é? Ou você faz outra? Porque eu vi também que é uma incubadora ou de projetos. Fala um pouquinho mais sobre como funciona, o que vocês fazem, com quem que vocês trabalham, que acho que o pessoal você está super interessado em saber. A gente começou com a ideia de uma incubadora, ia ser uma DAO incubadora para a América Latina, especificamente para projetos que podem ser identificados como ReFi, mas não necessariamente estão no ecossistema mapeados. A gente começou assim, só que, como tudo na vida, você faz planos e a vida muda eles. E aí, assim, a gente percebeu que isso exigiria um grau de maturidade da equipe como um todo, trabalhando junto, muito maior do que o que a gente tinha na época. Então, a gente resolveu diminuir o escopo e focar de projeto em projeto e ir formando esse portfólio. A nossa primeira grande parceria foi com a Econave. Aí, na Econave, assim, eu não sei se você ficou sabendo, mas eu e o Vapor, a gente participou de um time que ganhou a Hackathon, ganhou 2 prêmios, né, das 5 categorias, ganhou 2 prêmios na Hackathon do Tesouro Nacional. E a nossa proposta foi de criar um ranking para ativos sustentáveis, né, ativos de compensação no Brasil, e 2, fazer a parte de tokenização disso para transformar em títulos da dívida pública brasileira. Então, ao invés de vender dívida, o Brasil venderia títulos, e como a gente tinha uma estrutura de ranqueamento que é utilizada globalmente, que é a do ISSB, que é o padrão do mercado financeiro global, a gente poderia vender títulos AAA, assim, que é o melhor que existe no mercado. Ou seja, a gente acabaria criando um novo sistema de captação para o país inteiro. Seria através desses títulos sendo vendidos não como dívida ou juros, mas como créditos de compensação. Hoje o Brasil faz isso só que a nível político. O governo, os diplomatas, eles vão lá e oferecem, olha, a gente quer proteger essa área da Amazônia, só que o orçamento apertou, então a gente precisa de $1 bilhão. E aí fica nessa questão política. Se a gente fizesse essa transformação, não seria uma questão política. Seria simplesmente uma execução de mercado, considerando que estaria tudo na blockchain. Então, seria assim, teria uma liquidez muito mais alta, a gente conseguiria, de fato, destravar um valor enorme que tem no Brasil. Enfim, o resultado, o produto dessa hackathon foi o que a gente levou para a Econave como parceria, para que dentro da Econave, a Econave ela é meio que uma rede social da agrofloresta, e a Econave ela remunera pequenos agricultores, pequenos projetos, né, de agricultura, principalmente na área de agrofloresta, pelo Proof of Flow. Eles postam lá na plataforma, e aí outras pessoas que também são da área de agrofloresta vão lá e podem curtir ou comentar,
E quando a pessoa faz isso durante um mês, ou então durante, assim, tem um acúmulo também, né? Essa pessoa, ela se torna elegível para receber uma remuneração mensal que esses projetos recebem. É uma remuneração pequena, porque a gente não tem um funding gigante, mas é uma remuneração que, para quem conhece um pouco do contexto rural, principalmente no Brasil, entende que faz diferença, porque às vezes R$500 é o que, assim, às vezes libera o pessoal para poder comprar uma ferramenta nova, para comprar uma semente, para, enfim, para às vezes consertar uma coisa no Fusca que eles usam na serra, na roça, enfim. A primeira grande parceria que a gente fez. A segunda parceria está sendo agora com a D-Trash. A D-Trash, você provavelmente já conhece o Felipe e todo mundo. O Felipe é baiano também. A gente falou Felipe, ele participou também do podcast. Eu tô ligado. O Felipe aqui, mora aqui do lado, aqui, em Lauro de Freitas. Enfim, é a nossa segunda parceria. E a gente está construindo assim, algumas outras parcerias, que por enquanto ainda a gente não pode abrir tanto, mas a gente já está construindo outras parcerias para poder alavancar ainda mais esse modelo de reporting de dados, que é um modelo que a gente tenta identificar, que a gente tentou construir como fácil o suficiente para uma pessoa na ponta reportar e completo o suficiente para um investidor na Suíça entender os dados e entender a legitimidade deles. Enfim, assim, o Refaz, então, ele surge como uma DAO voltada, tentando ser uma incubadora, e de repente descobre que a vocação, na verdade, é algo muito mais simples e específico, que é um sistema de reporting de dados, assim, como produto, né? Um sistema de reporting de dados que é útil para essas iniciativas que já fazem coisas maravilhosas. Só que não tem esse detalhezinho que é uma das paredes entre iniciativas de impacto e investimento. Sim. Que é a questão do reporting, a questão da sistematização de dados. Sistematização de dados e reporting para que as pessoas possam ver aonde o impacto está sendo efetivo, né? E conseguir investimento e tal. Vocês falaram também de vender crédito, não é? Como título como crédito, né? De como crédito carbono, não sei. Você ainda foi um dos prêmios que você ganhou no Hackathon do Tesouro Nacional. E vocês ainda trabalham com isso também? Ou é mais na parte de reporting mesmo, de trazer esse serviço? Ou trazer também, sei lá, crédito de... Então, não importa, né? De impacto. Sim, quando a gente traz os dados sistematizados já dentro do modelo utilizado pelo sistema financeiro global, e também que vai ser utilizado pelo Brasil, porque o Brasil foi o primeiro país do mundo a assinar esse modelo, esses dados eles já vêm num formato, eles já vêm prontos para ser transformados em ativos financeiros. Boa. Então, a securitização deles é assim, muito rápida, muito fácil. E muito fácil. Caraca, queria uma palavra boa aqui. Fácil. Porque é um feminino, né? Exato. Sim. Então é muito fácil essa modelagem. E utilizando o blockchain, a gente consegue automatizar parte desse trabalho para que a gente possa oferecer um nível de transparência e segurança maior aos investidores. Então, no final, se para os projetos de impacto a gente desbloqueia essa liquidez dos dados deles, para grandes empresas que precisam dos créditos de compensação no geral, o que a gente está fazendo é reduzindo o custo de compliance. Porque uma empresa como a Ambev, por exemplo, tem um departamento de compliance gigante, e mesmo assim dá ruim várias vezes. Descobre que colocou dinheiro numa parada que não existia, descobre não sei o que lá. E o que a gente está fazendo é pegar todos esses dados e já colocar na blockchain, já pronto para ser plugado ao Drex, ao Real Digital, a gente ajuda a desbloquear uma redução de custo para as empresas e uma liquidez para a pequena agricultura, para os projetos de impacto. Sim, pelo menos é isso que a gente está tentando fazer. É a nossa missão ali. Assim, a gente já está construindo bastante coisa. E eu queria entender um pouquinho mais desse Proof of Flow, que eu achei bem interessante, que você disse que eles fazem... como que é? Eles reportam o impacto e se as pessoas, por um mês, ficam engajadas com o que foi postado? Como é que é? São as rodadas de regeneração. Tá. O que acontece? A cada mês,
a cada mês inicia do zero, todos os projetos que estão na Econave começam com 0 pontos. A cada postagem que eles fazem, eles recebem uma quantidade de pontos. A cada comentário, uma outra quantidade. O MRV da plataforma é feito pelas próprias pessoas da área da agrofloresta. Entendi. Porque são pessoas que conhecem. Porque, por exemplo, se fosse eu, o Weber, o Ismael, o Simon, tentar analisar qual projeto está fazendo de verdade e tudo mais, a gente não ia conseguir. Sim. Agora, quem são as melhores pessoas para avaliar se um projeto está realmente desenvolvendo impacto, se está plantando alimentos e tudo mais? As próprias pessoas da agrofloresta. E aí, essas pessoas, elas se engajam, e aí existe uma comparação do quanto a pessoa recebeu e quanto a pessoa também entregou de engajamentos. Porque a gente não está avaliando só a questão biológica, do impacto biológico do projeto da pessoa na Terra. A gente está avaliando também a disponibilidade da pessoa para ajudar outros a desenvolverem os seus próprios projetos. Então, às vezes, alguém tem um projeto muito pequenininho, que às vezes não seria assim, não teria um destaque muito grande, só que essa pessoa é muito engajada em ensinar outras pessoas, em participar dos outros projetos. Então, essa pessoa acaba recebendo bastante pontos também. Por hora, a gente tenta focar em projetos que tenham essa pegada da agrofloresta, mas a gente está incluindo agora a área de construções sustentáveis, e uma terceira coisa que a gente vai incluir depois disso é a área final do consumidor mesmo. A gente vai criar vitrines da Econave no Brasil, não só no Brasil, mas assim, o que já está garantido no Brasil. Mas a nossa ideia é criar vitrines da Econave inicialmente em todos os continentes, e aí depois, assim, na maior parte das regiões dos continentes. E essa vitrine vão expor os produtos que são feitos pelos próprios agricultores e agricultoras da Econave. E aí você pode comprar diretamente, assim, direto do fornecedor, vamos dizer assim. Sim, porque assim, a gente quer comer de forma saudável no mundo inteiro, a gente quer se alimentar de uma forma responsável em relação ao planeta, entendendo os limites da natureza, só que, assim, a gente também não quer deixar de comer coisas que a gente gosta e que vem de longe. Entendi. Então, porque se a gente reduz isso a simplesmente não vender para longe, a gente acaba limitando economicamente quem é que vai comer essas coisas. É aquela coisa, se uma lei, se a punição por violar uma lei é uma multa, então é uma proibição, é só uma proibição para pobre. E o que a gente quer é criar um sistema, e aí essa ideia foi uma inspiração que eu recebi também muito da Agroflorestal, do Diogo. O Diogo é genial, assim, você conversa com ele 20 minutos e o que ele entrega ali de conhecimento de forma muito sutil, assim, é muito enriquecedor. Mas, assim, a ideia é a gente criar esse modelo aonde você possa comprar aí em Lisboa um produto de um produtor, de uma produtora, por exemplo, lá da Chapada Diamantina, sabendo que ao comprar esse produto, você não deixou o pessoal da Chapada sem esse produto, porque os produtores eles são estimulados a manter um preço local, e a ideia é que esse produto que vai ser vendido, ele seja um complemento. Então você sabe que você está pagando diretamente para o produtor, você sabe que você não está causando falta desse produto em nenhum lugar, você sabe que você está consumindo de uma forma mutualista, não só com quem produz, mas também com a natureza. Assim, essa é a nossa visão, assim, se a gente chegar a, 40% disso, eu já estou muito feliz. Sim. Muito legal. E, nossa, muito interessante mesmo esse projeto. E você falou que, então, as pessoas, né, não só o que elas fazem, mas quanto elas ajudam, o engajamento delas com a comunidade, que transforma isso em benefícios, né? Então, essa comunidade, ela é fechada, não é qualquer um que pode entrar, é só pessoas da área, pessoas que têm projetos, pessoas que entendem do assunto, para poder validar outras coisas, poder ter essa troca. Inicialmente tinha esse filtro, só que feito de uma maneira mais ou menos orgânica. Que o Breno, que é um dos cofundadores, ele ia até os projetos, ele viajou pelo mundo até encontrar os projetos que ele achava que tinham essa relevância. Só que hoje qualquer um consegue se cadastrar lá na Econave, é uma plataforma não permissionada. Só que se você se cadastrar e começar a postar coisas que às vezes não tem a ver com agrofloresta,
você não vai gerar tanto interesse por parte das pessoas. E, afinal de contas, assim, como o foco de todo mundo é esse da agrofloresta e construção sustentável, assim, você vai ter o flow das suas postagens, só que não o engajamento. E aí, assim, o que a gente quer fazer, na verdade, é ampliar esse modelo para outras áreas de impacto. E, assim, no futuro é importante que tenha tudo, que tenha, assim, agrofloresta, construção sustentável, arte, esses processos de cura interior. A gente tenha, assim, que a gente seja, de fato, um marketplace ali, onde essas pessoas interajam e entendam o valor que elas estão produzindo entre si. Muito bem. E pelo que eu entendi, isso é tokenizado, né? Então, elas ganham tokens da sua plataforma? Como é que é esse benefício que elas recebem, né? Você tem um token próprio? Hoje, Ou… sim. Hoje a Econave, a gente trabalha, como a gente está trabalhando diretamente com o produtor final, as produtoras finais, a gente faz um esforço. Ó, tá tendo provavelmente uma música passando aí no aqui. Bahia é música o tempo todo. Mas hoje o que a gente faz? A gente gera essa recompensa, esse valor da recompensa, ele é gerado por um stake que a gente tem na Regen Network. E, se eu não me engano, a gente é top 1 validador lá. Assim, graças muito ao Ismael, que é o nosso operador de nodes. Então, a gente gera essa grana lá, e essa grana é distribuída parcialmente em tokens da própria Regen e outra parte em dinheiro mesmo, em fiat money. Por quê? Porque a gente está lidando com produtores finais. Alguns projetos específicos, alguns projetos que estão mais próximos, que são de pessoas que às vezes já interagem com tecnologia, a gente pode passar tokens da Regen. E aí, por que tokens da Regen? Porque, assim, são nossos principais parceiros e faz parte também de uma relação mutualista. Porém, para projetos menores, às vezes projetos mais afastados, mandar, assim, tokens, cria sua carteira na Binance, porque… Não, essa é a minha pergunta sobre isso, né? Porque como é que rola esse onboarding? Porque eu acreditava mesmo que não são todos os projetos ou as pessoas que você trabalha que têm acesso, sabem, querem saber também, né? É interessante para eles ou não. E você já respondeu até essa pergunta. Porque aí você tem que trabalhar com esses dois tipos, com essas duas formas, que eu acho bem interessante e consegue ser bem, como é que fala? Integralista de sair de todo mundo, né? Inclusive, né? Inclusive, obrigado. E aí, assim, agora, um esforço que a gente está fazendo, a gente está agora lançando um cohort que vai ser com alguns projetos, como eu falei, alguns desses projetos que são de pessoas que já interagem, às vezes, com diferentes tipos de tecnologia, com pagamento de serviços ambientais, coisas do tipo. A gente está lançando um cohort que vai ser só com tokens, vai ser totalmente tokenizado, para poder ensinar eles, o valor dos dados, porque, assim, o valor financeiro mesmo da cultura familiar, ele não está na comida. Infelizmente, não é algo valorizado e não é algo que nós vamos conseguir tornar valorizado sem criar indisponibilidade desse produto localmente. Então, a gente vai naquilo que tem disponibilidade abundante e que não é explorado, que são os dados. E aí a gente vai ensinar, o valor desses dados, 2, como mapear esse impacto, e 3, como reportar esse impacto. E esse cohort, os projetos, eles vão receber também, vai ser um modelo assim, quase de quadratic funding. Só que a gente vai ser assim, menos on-chain, enquanto cohort, só que a partir do momento em que esses projetos passam por esse cohort, eles vão começar a participar de rounds, de rodadas de regeneração específicas, on-chain. Por quê? Porque a partir desse momento, esses projetos agora a gente pode trazer eles para apresentar para investidores, porque agora eles vão ter os dados já catalogados certinho. E essas rodadas vocês que vão fazer mesmo, né? Então é dentro do seu ecossistema Refaz. Sim. Pelo que eu entendi. Econave, desculpa. Econave, desculpa. No Calma. Refaz a gente produz a tecnologia. Na Tá, Econave é a entendi. comunidade. Desculpa. Não, entendi. Boa. E, nossa, é super interessante esse projeto. Acho
que tem um potencial super grande, né? E, enfim, eu gostaria de saber um pouquinho de você, da sua opinião também, porque você, que nem você falou, né? Você já trabalha tanto tempo com essa parte de finanças regenerativas, né? E é um dos cofundadores da Primavera Refi, da Refi Spring, trabalhou na Refi DAO, trabalha nesse espaço Refi há muito tempo e tem muito conhecimento, conhece muito. E eu queria saber um pouquinho da sua visão desse espaço de finanças regenerativas no Brasil, né? Como é que você vê onde que tá, em que estado que tá, como você vê a necessidade, se as pessoas entendem, se tem abertura, assim, de uma forma geral, qual que é a sua opinião sobre o espaço de finanças regenerativas no Brasil? Cara, eu acho que no Brasil, assim, no Brasil existe uma tendência na área de tecnologia e inovação a absorver tendências externas e às vezes a gente faz mais, às vezes faz menos, mas a gente tem essa tendência a absorver. E eu acho que hoje o Brasil ele está num momento de maturidade do ecossistema que é parecido com que o ecossistema, principalmente do norte global, estava ali no começo de 2022, quando a gente tinha várias pessoas saindo do mercado financeiro, principalmente das mesas de commodity. Assim, eu conheço 4 pessoas que trabalhavam com especulação de commodity em bancos de Wall Street e saíram todas para trabalhar com refi. E no Brasil hoje eu vejo muito isso, assim, isso acontecendo. Eu já conheço 3 pessoas aqui que saíram da Faria Lima para se dedicar a refi. Uma delas, assim, trabalhou 20 anos como advogado no sistema financeiro, criando bancos, modelando ativos financeiros e tudo mais, de repente falou, não, vou fazer outra coisa. E aí, enfim, eu acho que a gente está nesse momento. Uma coisa que o Brasil tem de avançado em relação a esse ecossistema é o fato de que o Brasil já é muito bom na área de impacto e desenvolvimento social. Assim, a sociedade civil brasileira tem uma expertise nisso que tem poucos pares no mundo. E assim, quando eu falo dessa expertise, é uma expertise de eficiência, que a gente faz muito com poucos recursos. E aí, então, acho que nisso o Brasil está um pouco à frente do que o resto do mundo, em termos de modelos de impacto mesmo. Porém, nessa parte de dados, a gente ainda perde muito. Nessa parte de dados, a gente ainda existe uma dependência muito grande em relação ao que vem de fora. Mesmo que nós sejamos os elaboradores de vários dos modelos de reporting de dados. E aí eu acho que a gente está nesse momento agora um momento, eu acho que é entre momentos, que teve uma primeira e uma segunda geração de projetos de refi no Brasil, projetos, assim, interessantíssimos. Teve uma geração de pessoas mais institucionais vindo e prestando atenção ao refi. Já participei de mesa de debate com o pessoal do Banco do Brasil sobre o refi, com o pessoal de fundos de investimento, a gente conversa na Econave, a gente conversa assim, regularmente com vários fundos brasileiros. Enfim, eu acho que teve esse momento de interesse, esse pessoal já está prestando atenção, até por causa da interseção entre os fundos soberanos sustentáveis que o Brasil lançou e o Drex. Ou seja, tipo assim, de um jeito ou de outro, o Brasil vai utilizar toda a área de impacto. Aí, agora está tendo essa atenção. E eu acho que o entre momentos é porque vários projetos estão começando agora a entender a necessidade dessa internacionalização no que diz respeito à prestação de contas. Isso, assim, eu vejo agora vários projetos de colegas começando peraí, não, a gente no Twitter vamos falar inglês, no Instagram português, vamos colocar os dados dessa forma, vamos contar transações on-chain, que são coisas que, assim, até, sei lá, um ano atrás, quase ninguém estava ligando, todo mundo estava se preocupando com o impacto em si. E agora eu acho que a gente está nesse momento no Brasil, de preparação para se encontrar com o mundo, em termos de, assim, os projetos em si. E eu acho isso muito interessante, porque geralmente no Brasil esse encontro ele é mediado. Você tem, assim, o pessoal que trabalha com fundraising e tudo mais, que vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a Ásia, participa nos eventos e tudo mais e traz a grana para o Brasil. E o que está acontecendo agora é algo diferente. Os projetos em si estão se internacionalizando. Você pega vários capítulos da Green Pill aqui no Brasil, você pega notes da RefiDAO se formando aqui no Brasil.
você pega projetos brasileiros cadastrados na Bitcoin, já arrecadando e tudo mais. Ou seja, é uma relação mais direta e eu acho muito mais saudável. Sim. Acabei me alongando pra caramba, desculpa aí. Não, tá ótimo. Não, e assim, fez o circle back, né? Você fez todo do que a gente começou a falar, dessa coisa de, né, dos projetos que são mais de marketing, pegam os fundos, e o projeto que faz o impacto de fato. E o que se diz é que aí no Brasil, nessa área de finanças gerativas, os projetos que fazem impacto de fato estão começando a aprender a se promover, a se internacionalizar para poder captar diretamente os fundos, né, o dinheiro e tal, para poder escalar, para poder aumentar o projeto, continuar o projeto, enfim. O que eu acho isso muito interessante, muito legal de saber. E eu acho que uma coisa interessante que você falou do Drex e tal, é assim, você acha que tem uma abertura, um suporte governamental no Brasil com isso, com essa área de finanças gerativas? Ou você acha que ainda é uma coisa mais, como é que fala, focada, ou de algumas cidades, de algumas pessoas? Ou você acha que é realmente uma coisa que até, assim, se você pensar no Brasil como se na parte governamental tá sendo desenvolvida também, e aí você poder comparar um pouquinho do que você sabe aqui da Europa, Estados Unidos e outros lugares também, como é que isso funciona? Cara, assim, o Brasil a nível de estado mesmo é muito avançado em termos de conservação, tanto que, assim, a gente carrega grande parte das reservas de biomas, água do mundo, e tem a questão específica, porque para um país europeu preservar essas riquezas naturais internamente é tranquilo, porque a maior parte da matriz econômica do país está fora do país. Assim, você vai tem aquele meme de quando você visita a Noruega e tudo lindo, os Alpes e tudo mais. Quando a Noruega te visita, aí as montanhas caídas e mineração e coisa do tipo. E no Brasil, a gente consegue criar um desenvolvimento a nível de Estado, ao mesmo tempo um processo de industrialização e um processo de foco na questão da sustentabilidade. E o Brasil inova muito nisso. A grande dificuldade, geralmente a nível de Estado, é que esse processo seja inclusivo e transparente. Porque aí volta, a gente tem um Estado muito politizado, se muita coisa no Estado é resolvida de forma política, e isso quer dizer que são interesses diferentes e nem sempre transparentes ali se movimentando. Então, fica muito difícil para a pequena agricultura se beneficiar dessa liderança do Brasil. Em geral, assim, o que sobram são alguma graninha ali que sobrou. Sobrou essa grana, vamos entregar para os pequenos agricultores. Enquanto o agronegócio, de fato, que tem uma das maiores bancadas do Congresso, consegue pegar grande parte da grana. Inclusive, agora uma fofoca que assim, o pessoal do agronegócio está tentando pegar uma parte do Fundo Clima. Assim, o Fundo Clima é captado a partir de promessas de projetos de sustentabilidade, projetos de regeneração. Então, isso aqui é dito para os investidores que compram esses títulos. Desculpa, o Fundo Clima ele administra o dinheiro dos títulos soberanos sustentáveis. Então, assim, a promessa toda nós vamos pegar esse dinheiro e regenerar as terras. E aí agora está havendo um lobby fortíssimo para que 6 bilhões dessa grana, ou seja, 60% da primeira arrecadação, vá para o agronegócio para compensar perdas. E aí, assim, é uma situação que cria um tipo de vertigem no Brasil. Que ao mesmo tempo que a gente tem um Estado extremamente evoluído em técnicas de preservação, de regeneração, técnicas de agricultura sustentável, ao mesmo tempo a gente tem uma alocação de poder no Estado que faz com que aqueles grupos que estão mais empenhados nessa regeneração, na produção de alimentos saudáveis e tudo mais, sejam os grupos que menos recebem atenção por parte do Estado. Então, assim, a gente vive essa vertigem no Brasil, essa situação é um pouco contraditória. Porém, assim, a esperança é que, com a entrada do Drex, com o aumento da transparência na forma como o país empenha os seus recursos, vai ficar cada vez mais difícil mascarar isso. Porque aí, assim, uma pessoa vai poder chegar lá no Drex lá e ver para onde foi o recurso. O recurso foi para cá, transferido e chegou nesse pequeno agricultor aqui. Ou então, não, o recurso passou por aqui, foi para esse pequeno agricultor e voltou para esse escritório de advocacia.
E já que a gente tá falando bastante do Drex, acho interessante que não sei se todo mundo conhece que tá ouvindo. Você podia explicar um pouquinho pra gente o que é o Drex, só para as pessoas entenderem, assim, rapidinho, só para as pessoas saberem do que você tá falando, do que a gente tá falando, né? Eu acabei introduzindo sem explicar. Então, existe essa disputa, essa corrida internacional pelas CBDCs, né, pelas cryptocurrencies dos bancos centrais, e essa corrida internacional, o Brasil está muito bem colocado nela, porque o Brasil é o primeiro país a lançar a preparar, né, o lançamento de uma CBDC que é compatível com a Ethereum, ou seja, ao mesmo tempo que vai ser uma CBDC, com todos os atributos polêmicos de uma CBDC, também vai ter esse espaço de experimentação por estar vinculado à rede Ethereum. Por ser compatível, não estar vinculado. Tem uma equipe muito boa trabalhando nisso, tá tendo algumas discussões que o pessoal lá ganha muito pouco, eles ganham pouquíssimo, porque assim, a gente sabe que os salários nessa área de CBDC, nessas áreas que envolve SIC, envolve stablecoins, são absurdos. Assim, a gente está falando de $1 milhão anuais, assim, base. E o pessoal que está trabalhando, eles são funcionários públicos, não recebem o topo do funcionalismo público. Então, assim, tá tendo muito esse... É um outro tipo também de situação autocontraditória ali. Mas, assim, o Brasil tá para lançar e tá tendo um debate... hoje é um debate que está circunscrito ao pessoal da tecnologia financeira. É um debate que não está publicizado, é um debate que não está na sociedade como um todo. O pessoal, ainda existe uma perspectiva de que o real digital vai ser o Pix. Você pensa, é o Pix, já está aí. Só que o real digital é muito melhor, e isso o próprio Campos Neto, ele falou isso repetidamente, que é muito melhor pensar no real digital, no Drex, como uma plataforma do que como uma moeda. Porque a moeda nós já temos, é o real. É a moeda oficial do Brasil. O Drex vai ser a plataforma onde nós vamos poder expressar on-chain o patrimônio que nós temos e fazer esse patrimônio circular de maneira mais fácil, mais transparente. Assim, talvez um exemplo que o pessoal dá muito, eu não sei se vai ser possível tão rápido, mas um exemplo que o pessoal dá muito é, por exemplo, se eu preciso hoje, por exemplo, vender uma casa para você. E aí você está aí em Lisboa e eu estou aqui em Salvador. Cara, coloca aí 2, 3 meses de burocracia fácil, no básico. Se não tiver nada de errado, se tiver tudo perfeito, se tiver todos os documentos, você coloca 2, 3 meses de burocracia. Agora, no Drex, minha casa está lá expressa on-chain, os dados dela, tudo certinho, e o seu patrimônio também para comprar a casa está lá, tudo certinho, no Drex, transparente, blockchain. A gente combina as condições no qual isso vai ser transferido. Olha, a casa vai ser transferida a partir do pagamento mensal de tanto. Se esse pagamento deixar de acontecer, o acordo acaba, blá, 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 blá. Coloque no smart contract, transferir a casa. Pronto. Isso, assim... não vai... Obviamente, a gente não vai mudar relações de poder com isso, mas a gente acelera o fluxo de capital e facilita principalmente para pequenos negócios brasileiros poderem ser donos, principalmente dos seus dados bancários. E poder comprar e vender de forma mais tranquila. Assim, criar sistemas de recompensa para os clientes, enfim. O Drex, então, ele é melhor considerar ele como uma plataforma do que como uma moeda. Uma plataforma. Boa. Que ótimo. E fico feliz de saber que o Brasil tá nessa... na dianteira, nas coisas, nesse meio aí de moedas nacionais, cripto. E assim, eu gosto muito também de pensar um pouco assim, né, que você falou já um pouco como no Brasil a área de finanças generativas a gente já também está bem avançado, né, que a gente tem essa parte de impacto muito forte. O que você vê, assim, na sua opinião, as tendências, futuro nessa área? O que você acha que vai ser o próximo, o que está vindo aí? Como é que vai se formular esse ambiente aí no Brasil ou no mundo, enfim? Acho que é interessante saber do Brasil, Portugal. Eu sei que você tem uma conexão bem grande com Portugal também. Então, talvez, de uma forma mais geral, como é que você vê esse espaço sendo desenvolvido? Algumas tendências, algumas coisas que estão para acontecer, que você acha?
Bom, a primeira questão que eu acho que é importante a gente considerar é que no relatório da Chain Analysis, eu acho que teve alguns outros relatórios que acompanharam também a mesma análise. Nesse relatório da Chain Analysis, no último, mostrou que a adoção de cripto caiu no mundo inteiro e subiu nos lugares com maiores desafios sociais, principalmente desigualdade econômica e afins. E aí, esse dado mostra pra gente que esses lugares estão, de pouco a pouco, se apropriando da tecnologia. E aí, se a gente vê mesmo a quantidade de aplicações que são lançadas, a quantidade de startups que são lançadas na América Latina, no continente africano, falando do Sudeste Asiático, mas já é uma área assim, com uma vocação tecnológica já muito antiga, se comparado ao continente africano e à América Latina. Mas a gente, então, começa a se apropriar dessa tecnologia, e aí eu acho que o momento, talvez, mais importante, decisivo, é esse momento pós-apropriação, que é onde tem a questão social, moral, que até o momento, a divisão de recursos do ecossistema de DeFi cabe somente às decisões do norte global. São os fundos, são os VCs, são os hedge, são os bancos de investimento, que alocam essa grana em iniciativas de DeFi que vai lá e distribuem para projetos no mundo. Só que a partir do momento em que esses lugares começarem a ter uma autonomia maior, esses lugares vão também começar a participar dessa disputa global, pelo mercado mesmo de DeFi. E a gente está falando sobre é muito importante ressaltar que quando a gente fala de DeFi, a gente está falando de uma solução de mercado, uma solução para transformar um mercado que hoje não é muito eficiente nem justo, em mais eficiente e mais justo. Então, nesse momento em que uma apropriação se consolidar, é onde a gente vai ver talvez um dos momentos mais importantes do ecossistema de DeFi, que é esse momento de, e aí? Agora, temos startups, um monte de startups no Brasil, na América Latina no geral, no continente africano, e essas startups, elas precisam de funding, e elas não precisam de grants, elas precisam de investimentos. Que são coisas diferentes. A grant se entrega e faz. O investimento, não, ele cria um vínculo maior, até porque o investidor ele também precisa proteger isso. Eu acho que esse vai ser um momento decisivo que vai definir como o Sul Global participa nesse ecossistema, no ecossistema de DeFi. Por quê? A gente viu algo parecido na tendência do ESG, na trend do ESG. O ESG aparece como uma solução de mercado, se eu não me engano, criado por um fundo inglês, que usava para avaliar lá os investimentos. E aí a gente começou a perceber que, na verdade, o ESG funcionava muito mais assim, para empresas poluidoras, para fundos, do que necessariamente para quem, de fato, está fazendo algum projeto de preservação ou regeneração. E aí, assim, imagina que o ecossistema de DeFi está chegando no ponto de maturidade que vai ter que trabalhar essa questão. E é uma questão que me preocupa, porque o ecossistema de DeFi não tem tradição de discutir as coisas. A gente tem muito por causa da quantidade de pessoas do ecossistema de startups que vem para o ecossistema de DeFi, vem essa mentalidade builder. Tipo assim, faz, constrói, e depois a gente conversa. E o problema é que essa é uma questão que só se resolve na conversa. Precisa ter parâmetros. Por exemplo, a gente tem 1 milhão de artigos, podcasts, falando o que é ReFi. 1 milhão, tipo assim. Só que o que não é ReFi? O que não é ReFi, então? Exatamente. Por exemplo, o maior acordo de carbono, se eu não me engano, que existiu até hoje, foi Arábia Saudita e Quênia. E foi um acordo a nível de país, né? Não é mercado voluntário. É ReFi. Tem transparência? Sim. Não, mas, assim, fica essa discussão. Não tem nada oficial que possa dizer que eles não são ReFi. Mas você não acha, porque assim, quando pelo menos, né, na minha visão, assim, um pouco, né, assim, quando se fala em finanças regenerativas, né, e quando eu penso, né, num projeto de finanças regenerativas, é uma coisa muito mais holística, né, do que transacional, né, simplesmente transacional, né, porque daí porque daí você entra de novo nessa questão de que qualquer coisa pode ser ReFi, se ela tem um certo impacto, mas aquele impacto realmente é real, é válido, enfim.
Então, assim, a minha grande questão com essa área, com essa definição, é que a gente não tem consensos mínimos hoje no ecossistema para definir o que é o impacto real e o que não é o impacto real. Até mesmo a conversa sobre MRV, hoje em dia, ela assim, ela chega, a gente começa a construir parâmetros mínimos, que é a questão da transparência dos dados, coisas do tipo, mas, por exemplo, não é um consenso ainda usar os dados, usar o formato de dados do ISSB. Então a gente tem essa dificuldade de definir, tipo assim, como que aonde a gente traça a linha para definir que, olha, tal projeto, ele se chama Refi, tem toda a comunicação de Refi, só que ele não usa tal tecnologia, então não pode ser considerado Refi. Aí o Refi ele fica muito mais como um horizonte de soluções do que necessariamente como um ecossistema circundado por parâmetros e consensos mínimos. Agora, na RefiDAO, com o debate agora que está rolando, eu acho que a gente está caminhando nessa direção com acho que é Nature Tech Collective, que era o antigo Uhum. MRV Collective também. Eu acho que a gente está caminhando nessa direção, mas assim, eu não acho que a gente esteja lá ainda. Entendi. Não, com certeza. Eu acho que você tem razão. Não tem um consenso ainda, né? Então, assim, por isso que eu falei, é muito mais opinião minha. Mas eu vejo muitos projetos já que estão trabalhando nisso, como você falou, que estão tentando criar frameworks, né? Uma régua, né, para medir o que é ReFi. E eu acho assim, a gente começou, né? Eu pelo menos comecei ReFi porque ele vem do blockchain, trabalho no blockchain, né? Tô no espaço do blockchain. Mas eu acho que ReFi expandiu muito mais além de tecnologia blockchain. E tem outras tecnologias que são muito importantes para o ReFi também. Então, assim, aí você falou, né? É uma tecnologia? Tá usando essa tecnologia? Não. Então, assim, acho que de novo, pensando numa coisa muito mais, né, holística e sistemática do que transacional, uma coisa certa, é isso e acabou, né? Assim, total contigo nisso. Mas, assim, eu ainda acho que dá para você saber pela forma como os projetos estão reportando o seu impacto, né? Ou como eles estão fazendo essa conexão do que é dito com o que é feito, né? E mostrando para as pessoas, você consegue ter uma ideia, mesmo que não tenha aquela régua ainda, você consegue ter uma ideia de que quais são os projetos que estão tendo um impacto realmente de facto e como é que esse impacto está sendo como é que se diz? Verificado, medido. Verificado, medido, mas também expandido, né? Porque normalmente você faz um projeto de impacto ambiental e aquilo vai ter um impacto também na parte social, né? E assim, então assim, acho que é muito importante que aí você consegue ver mais no longo prazo, para pior ou para melhor, né? Às vezes, né? Às vezes está achando de que, olha, está fazendo uma coisa muito boa, mas, né? No longo prazo aquilo tem um impacto negativo de alguma forma. Enfim. Mas é isso também. Que eu acho que essa grande discussão no espaço Wi-Fi, né? Como é que a gente. O que a gente. Mas é aquilo que você estava falando, né? Como é que a gente define isso? Quais que são as regras? E acho que tem umas discussões e projetos criando e trabalhando nisso que são muito importantes, muito legais de se ver. Sim, sim, tá rolando discussão. Sim, sim, Isso é sim. bom. Isso é bom, é sempre bom, né? Sim. Talvez a gente traz aqui no podcast alguém que está trabalhando com isso aí. Você conhece alguém aí no Brasil que está trabalhando com esse projeto? Você mencionou Cara, eu projetos acho que que são aqui, na verdade, né? Que eu conheço, mas tem algum projeto aí no Brasil que estão trabalhando nisso, que você conheça? Cara, eu acho que talvez assim, uma das pessoas que trabalham nessa interseção, eu não sei o que ela Uhum. tá fazendo hoje, mas uma das pessoas que trabalham nessa interseção é a Yara, da nossa Terra Firme, porque ela já trabalhava com isso antes de ReFi. Uhum. Inclusive, eu levei ela no primeiro evento de ReFi dela, lá em Barichara, no meio Ah, do nada. sério? Eu falei com ela também, ela participou também do Ah, sei, podcast. então. Eu acho que ela é uma pessoa boa pra isso, porque ela já fazia isso fora do ecossistema de ReFi. Uhum. E, cara, eu acho que uma pessoa, assim, muito foda nessa distinção também, de uma perspectiva muito mais global, é o Oswaldinho do Estúdio Cria, da 2050, que você conhece também. Uhum. Uhum. Porque o Oswaldinho, ele tem uma perspectiva muito boa para distinguir entre projetos que extraem
das periferias para poder arrecadar recursos e projetos que vivem uma situação de mutualismo assim, com as periferias. Acho que isso é uma... Ele fala que... Tem uma fala dele, que não é dele, acho que é do Nego Bispo, mas que ele que popularizou bastante entre pessoas que eu conheço, que nem sempre é sobre desenvolvimento. Fala que às vezes é mais importante o envolvimento. Muito bem. É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Que é bem dito isso. E ótimo. Cara, tem mais alguma coisa que você queira falar do projetos que você está trabalhando, coisa que você trabalha, Cara, alguma coisa que você quer que o pessoal saiba? Que a gente passou por tantos assuntos aqui. Foi uma conversa muito, muito legal, muito boa. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui com a gente. E assim, eu queria dar um espaço para você também para passar a sua última mensagem. A gente, acho que no Blockchain Escola, agora foi o projeto que eu falei menos. Blockchain Escola foi um projeto que eu fundei lá na Serra, inclusive. Uhum. Foi criado lá na Serra e hoje ele está em 4 estados brasileiros. A gente, se eu não me engano, a gente é o terceiro ou segundo maior projeto de educação envolvendo NFTs no Brasil. A gente, na época, mintou, foi 33 mil certificações on-chain. E a gente lançava os cursos numa plataforma chamada 101 XYZ. E era uma plataforma não permissionada. Então, assim, a gente teve mais ou menos umas 32 mil pessoas ali concluindo os cursos. Presencialmente, a gente teve formação de mais de 400 alunos aqui em Salvador, principalmente em escolas de periferia. E a gente acabou de ter agora uma arrecadação legal na RapidGR, da Optimus. E a gente vai começar a rodar agora 2 pilotos, um aqui em Salvador, com foco em aceleração do ecossistema local de Web3. E aí, nesse contexto, o pessoal já lançou o Cripto Bahia. A gente está construindo o Gira Hub, que é um hub de Web3 aqui, que vai servir principalmente para os outros hubs não Web3 da cidade. A gente está lançando também uma agência de comunicação local. Enfim, o Blockchain Escola está servindo como esse catalisador e já, inclusive, começar a distribuir grants para pequenos projetos. E a gente está fazendo a mesma coisa também em BH. Em BH, a gente vai desenvolver um projeto junto com o pessoal do Morro do Papagaio, junto com o Instituto Galo, que é da galera do Atlético Mineiro, e com o movimento, com o projeto Eu Amo Minha Quebrada. Talvez, assim, é um projeto que já teve uma exposição global, assim, saiu em alguns jornais em Londres e coisas assim. E a gente vai desenvolver alguns pilotos com eles agora. Então, assim, a gente tá nesse momento de expansão bem legal. E eu só tenho a agradecer porque, assim, é um projeto que eu criei, consegui trazer a primeira galera da equipe ali. E logo depois o que aconteceu foi que, assim, a galera, por conta própria, foi desenvolvendo e eu ficando só como advisor de fundraising de projetos. E a galera, assim, trabalhando e construindo as coisas. É um projeto que eu me orgulho muito. É um projeto incrível. E a gente é citado em alguns lugares, é muito engraçado que a gente é citado em alguns lugares que assim, eu nem fico sabendo. Hoje eu fiquei sabendo que a gente foi citado no relatório da Ripple, sobre o projeto de impacto. Assim, às vezes do nada, assim, a gente fica sabendo. E é um projeto que me deixa muito feliz, assim, que a gente tá num momento muito bom agora. E é isso, assim. E assim, esse projeto também, o Blockchain na escola, eu sei que o pessoal da ReFi Lisboa, que eu faço parte, tá querendo trazer aqui para Portugal também. Sim. Tamo bem, o Ariel, ele me deu ideia. O Ariel me deu ideia de que já tá rolando essas conversas. E assim, uma das coisas que eu mais gosto no projeto é essa autonomia, assim, que tipo assim, as coisas vão acontecendo. Sim. Isso eu acho muito foda, assim. Eu acho muito foda. E assim, eu acho tão importante um projeto desse, porque uma das coisas que eu acho que precisa mudar também é nosso sistema educacional, o que se aprende quando criança, quando jovem, né, na escola. E hoje em dia, todas essas tecnologias aí, você ainda não aprende como lidar com as tecnologias, desenvolver dentro dessas tecnologias, né? É uma coisa que você aprende muito depois, se você quiser. Então, você tem a maioria da população que não sabe, não conhece, não entende, né? E, enfim, eu acho assim, são projetos muito importantes, principalmente quando você trabalha com áreas menos favorecidas, né, menos privilegiadas, que têm menos acesso ainda, né, a isso, né? Sim. Então eu acho isso muito importante. E assim, é um projeto que
que realmente você deve se orgulhar muito, porque é um projeto muito, muito incrível, que eu sempre achei muito foda. Parabéns. Obrigado. E a gente tem parceiros incríveis também, tem o pessoal da Play for Change, que são... Claro, sim. Pô, Sim. Falamos com eles também aqui. Inclusive, Play for Change, assim, embora parte deles morem no Rio, Play for Change é um projeto baiano. O Sim, Henrique, verdade. o Jefferson, Verdade. o Victor, são A gente 3 falou com o baianos. Henrique. A gente falou com o Henrique aqui também. Conheci o Henrique uns anos atrás no Celo Salon em Paris. Lá. Massa. Foi A gente muito tem massa. parceiros ótimos. Sim. E, cara, eu acho que é isso, assim, da minha parte. Acho que, assim, o ecossistema tá caminhando numa direção muito legal. Como eu falei, eu acredito que vai ter esse momento de discussão e que esse momento é o que vai decidir se o Sul Global embarca ou não em ReFi. Porque no ESG acabou não embarcando. Tanto que hoje em dia virou uma piada e o pessoal, até mesmo o pessoal que é descrente da tragédia climática e tudo mais, usa o ESG como argumento de que, olha, sério que vocês estão reclamando. Mas, assim, eu acho que se o ecossistema de ReFi passar dessa fase, eu acho que a gente realmente vai ter motivos para uma esperança muito sólida, assim. Sim. Muito bem. Muito obrigado, Marcelo. Foi uma conversa, que nem eu disse, muito boa, muito legal. Muitas coisas, né, que você divide aqui com a gente, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Rica. Até Valeu. mais. Valeu. Abraço.